70 anos de vida e uma traição que jamais imaginei enfrentar. Meu próprio filho, meu Júlio, sangue do meu sangue, mentiu olhando nos meus olhos. Esta dor que carrego ainda queima como se fosse ontem. Mas a vingança... a vingança veio de um jeito que ninguém esperava. Quero compartilhar com vocês uma história que mudou completamente minha vida e a forma como vejo as relações familiares. Me chamo Iracema Fontes, sou de Recife, Pernambuco, onde o calor do sol é tão intenso quanto o calor humano das pessoas daqui. Pelo menos era o que eu acreditava. Trabalhei como bibliotecária por 35 anos na Biblioteca Pública Estadual. Entre livros e histórias, construí minha vida, criei meu único filho e vivi um casamento que durou 4 décadas com meu Leonardo, que Deus o tenha. Sempre fomos uma família que os outros admiravam. Pelo menos, era isso que aparentávamos ser. Aquele dia começou como qualquer outro. O calendário marcava 12 de maio, meu aniversário de 70 anos. Acordei cedo, como sempre faço. A idade avançou, mas meus hábitos continuam os mesmos. Arrumei minha cama com os lençóis de algodão que ganhei da minha amiga Berenice, fiz meu café preto forte e sentei na varanda do meu apartamento no edifício Boa Vista, onde moro há mais de 40 anos. Da minha janela, posso ver um pedaço do rio Capibaribe serpenteando pela cidade. É uma vista que me acalma, mesmo nos dias de tempestade. Leonardo se foi há 8 anos. Um infarto fulminante o levou enquanto dormia. Desde então, vivo sozinha neste apartamento cheio de memórias. Meu filho Júlio casou-se com Patrícia há 15 anos e mora num condomínio de luxo no bairro de Casa Forte. Ele é gerente de um banco importante da cidade, sempre ocupado, sempre correndo, sempre com reuniões importantes que o impedem de visitar a mãe idosa mais do que uma vez por mês. Patrícia vem ainda menos. E a mãe dela, Edith Medeiros, dona de uma rede de cosméticos, me olha como se eu fosse uma relíquia antiga que deveria estar num museu, não na vida do seu precioso genro. Naquela manhã de aniversário, decidi que não passaria a data sozinha. Peguei meu celular e liguei para Júlio. Estava animada. Pensei que um jantar seria uma boa forma de comemorar. Quando ele atendeu, percebi que estava agitado, falando baixo, como se não quisesse ser ouvido. Filho, é a mamãe. Hoje estou completando 70 anos e pensei que poderíamos jantar juntos para comemorar. O que acha? Houve uma pausa, seguida de um suspiro que conhecia bem. Era o som da desculpa que viria a seguir. Mãe, hoje não vai dar. Tenho uma reunião importante no banco que vai entrar pela noite. Sabe como são esses clientes VIPs? Não posso desmarcar. Que tal no fim de semana? Prometo que compenso. Senti aquela pontada familiar no peito. Uma mistura de decepção e resignação que vinha se tornando frequente nos últimos anos. Mas naquele dia, algo estava diferente dentro de mim. Talvez fossem os 70 anos pesando. Talvez fosse a solidão acumulada. Ou talvez fosse apenas o cansaço de sempre aceitar as migalhas de atenção que meu filho me oferecia. Tudo bem, filho. Entendo que esteja ocupado. Respondi com uma calma que não sentia verdadeiramente. Depois de desligar, fiquei um tempo sentada, observando as fotos antigas sobre o console da sala. Leonardo sorrindo ao lado do pequeno Júlio na praia de Boa Viagem. Nós 3 no aniversário de 15 anos do nosso menino. A formatura dele. O casamento com Patrícia. Momentos congelados de uma família que já não existia mais da mesma forma. Foi então que decidi. Não ficaria em casa chorando sozinha no meu aniversário de 70 anos. Iria sair, iria me arrumar e celebraria por mim mesma. Abri meu guarda-roupa e peguei aquele vestido azul marinho que Leonardo sempre dizia que combinava com meus olhos. Estava um pouco fora de moda, mas quem se importa? Fiz meu cabelo com cuidado, passei um batom vermelho discreto, coloquei meus brincos de pérola, presente dos 40 anos de casamento, e me olhei no espelho. Uma senhora de 70 anos me encarava de volta, com rugas que contavam histórias e olhos que guardavam lágrimas não derramadas. Peguei minha bolsa e saí. Decidi que iria ao Mirante do Capibaribe, um restaurante elegante à beira do rio. Era caro para meus padrões de aposentada, mas era meu aniversário afinal. Merecia me dar esse presente. Pedi um táxi.
Nunca me acostumei com esses aplicativos modernos que Amanda, minha neta de 16 anos, tanto insiste para que eu use. O restaurante estava iluminado de forma aconchegante quando cheguei. Carlos, o garçom que me conhecia de outras ocasiões especiais, veio me receber com um sorriso gentil. Dona Iracema, que prazer recebê-la. Está sozinha hoje? Sim, Carlos. Hoje estou comemorando meu aniversário de 70 anos. Respondi com um sorriso que tentava esconder a tristeza. Parabéns! Vamos encontrar a melhor mesa para a senhora. Enquanto Carlos me guiava entre as mesas, meus olhos percorriam o ambiente. Foi então que meu coração parou por um instante. Lá estava ele, meu filho Júlio, sentado numa mesa próxima à janela com vista para o rio. Não estava sozinho e nem em reunião de trabalho. Ao seu lado, Patrícia sorria enquanto erguia uma taça de vinho. E do outro lado da mesa, Edith, minha nora, gesticulava animadamente enquanto falava algo que fazia todos rirem. Meu filho havia mentido. Não havia reunião alguma. Ele simplesmente não queria jantar comigo no meu aniversário de 70 anos. Preferia estar com a esposa e a sogra, celebrando algo que eu desconhecia. A dor que senti naquele momento foi diferente de qualquer outra. Não era a dor da perda, como quando Leonardo partiu. Era uma dor misturada com indignação, com raiva, com um sentimento de traição tão profundo que me fez parar onde estava. Carlos percebeu minha súbita mudança e olhou na direção do meu olhar fixo. Dona Iracema, a senhora está bem? Precisa de água? Fiz um gesto negativo com a cabeça e pedi para ele me levar para uma mesa distante, onde eu pudesse observar sem ser vista. Enquanto caminhava, minha mente trabalhava rápido, conectando pontos, lembrando de outras desculpas, outras ausências, outros momentos em que fui deixada de lado. Uma vida inteira de dedicação para ser tratada como um incômodo, como alguém que não merecia nem mesmo a honestidade de uma recusa direta. Sentada naquela mesa do canto, observando meu filho rir e brindar alegremente, algo dentro de mim mudou. A Iracema doce e compreensiva que sempre relevava tudo, que sempre entendia as ausências e aceitava as desculpas, estava dando lugar a outra pessoa. Uma mulher de 70 anos que subitamente lembrou de todo o poder que ainda tinha nas mãos. Foi então que peguei meu celular da bolsa. Não para tirar fotos ou para ligar para alguém, mas para fazer algo que mudaria completamente o rumo daquela noite e da vida do meu filho. Algo que ele jamais esperaria da sua mãe idosa e aparentemente inofensiva. Nunca esquecerei a sensação daquele telefonema pela manhã. O som da voz do meu Júlio do outro lado da linha tinha um tom diferente, algo que só uma mãe consegue perceber. 70 anos não são em vão. Aprendi a reconhecer quando meu filho está mentindo. Fiquei deitada na cama por alguns minutos depois de desligar, encarando o teto do quarto que dividi com Leonardo por quase 40 anos. O mesmo teto que testemunhou nossas alegrias, tristezas, discussões e reconciliações. O mesmo teto que me viu chorar por noites seguidas quando ele partiu. Aquela manhã de aniversário começou com o canto dos bem-te-vis na mangueira do quintal do edifício Boa Vista. Gosto de acordar cedo, por volta das 5:30, quando a cidade ainda está despertando. Há uma paz nesse horário que me conecta com meus pensamentos. Preparei meu café da maneira que sempre fiz, forte, com um pouco de açúcar mascavo e uma pitada de canela, uma mania que herdei da minha mãe. Sentei na poltrona da varanda, aquela de vime que compramos em uma feira de artesanato em Olinda há pelo menos 25 anos, e fiquei observando o rio Capibaribe despertar com a cidade. Recife tem essa magia das águas, dos rios que cortam a cidade como veias. Cresci vendo esse rio, que já foi tão mais limpo e vivo. Lembro de quando meus pais me levavam para ver os barqueiros aos domingos. Leonardo continuou essa tradição com Júlio, nosso filho único que chegou depois de 5 anos tentando. Um menino que nasceu cercado de amor e expectativas. Enquanto tomava meu café, passei os olhos pelas fotografias que decoram as paredes da sala. Há uma em especial que sempre me emociona. Júlio aos 6 anos, montado nos ombros do pai, ambos sorrindo como se o mundo fosse apenas deles. Leonardo adorava aquele menino.
Projetava nele todos os sonhos que não conseguiu realizar. Nosso filho vai ser doutor, Iracema, dizia com orgulho. E foi. Formou-se em economia, fez especialização fora do país, conseguiu um emprego excelente no banco. Tudo conforme o planejado. Mas em algum momento do caminho, algo mudou. Talvez tenha sido quando conheceu Patrícia, filha única de Edith Medeiros, dona daquela rede de cosméticos que tem lojas em todos os shoppings da cidade. Moça bonita, educada, mas com um ar de superioridade que nunca conseguia engolir direito. Ou talvez a mudança tenha começado antes, quando Leonardo faleceu e Júlio precisou assumir mais responsabilidades. Nunca vou saber ao certo. O que sei é que, aos poucos, as visitas foram ficando mais raras, os telefonemas mais curtos, as desculpas mais frequentes. Estou com muito trabalho, mãe. Patrícia não está se sentindo bem hoje. Temos compromisso com os pais dela. E eu, sempre compreensiva, sempre aceitando, sempre justificando para mim mesma que era natural, que ele tinha a vida dele, que eu não podia ser egoísta. Mas naquele dia, algo dentro de mim estava diferente. 70 anos é uma marca importante. Pensei em todos os aniversários que comemorei, desde criança até aquele momento. Lembrei das festas que meus pais organizavam, dos bolos que minha mãe fazia, das velhinhas que eu soprava pedindo os mesmos desejos de sempre: saúde e amor. Lembrei dos aniversários com Leonardo, das surpresas que ele preparava, dos presentes simples, mas cheios de significado. E lembrei também dos últimos anos, passados em silêncio, com algumas ligações protocolares e, se tivesse sorte, uma visita rápida no fim de semana seguinte. Não seria assim desta vez. Eu merecia mais. Merecia celebrar essas 7 décadas de vida com dignidade. Foi então que peguei o telefone e disquei o número de Júlio. Ele atendeu no terceiro toque, com aquela voz apressada de sempre. Alô, mãe? Bom dia, meu filho. Estou ligando para te lembrar que hoje é meu aniversário. Eu sei, mãe. Ia te ligar mais tarde. Parabéns. Obrigada, filho. Estava pensando, que tal jantarmos juntos hoje à noite? Faz tempo que não conversamos direito. Foi então que percebi a hesitação. Aquela pequena pausa que antecede uma mentira. Ah, mãe, hoje vai ser complicado. Tenho uma reunião importante no banco com clientes de São Paulo. Vai entrar pela noite. Sabe como é, né? Não posso desmarcar. Senti um nó na garganta. Um misto de decepção e raiva que tentei controlar. Entendo, filho. O trabalho é importante mesmo. Prometo que no fim de semana vamos almoçar juntos, está bem? Levo um bolo e comemoramos direito. Tudo bem, Júlio. Fica para o fim de semana, então. Desliguei o telefone com aquela sensação de vazio que já havia se tornado familiar. Olhei novamente para as fotos na parede, para o retrato de Leonardo que mantenho na mesinha de centro, sempre com flores frescas que compro toda quarta-feira no mercado de São José. O que você faria, meu velho? Perguntei em voz alta, como se ele pudesse me responder. Fui até o quarto e abri o guarda-roupa. Lá estava ele, o vestido azul marinho que Leonardo adorava. Parece que foi feito para você, Iracema, dizia ele. Combina com seus olhos. Passei a mão pelo tecido, sentindo a textura, lembrando da última vez que o usei, no aniversário de 15 anos de Amanda, minha neta. Foi quando percebi que ele estava um pouco apertado na cintura. O tempo não perdoa ninguém. Mesmo assim, decidi que o usaria naquela noite. Separei também os brincos de pérola que Leonardo me deu no nosso aniversário de 40 anos de casamento, pouco antes de partir. Para a mulher mais preciosa da minha vida, disse ele ao me entregar a caixinha de veludo azul. Lembro de como seus olhos brilharam quando os coloquei pela primeira vez. Tomei um banho demorado, arrumei meu cabelo com cuidado e passei maquiagem leve. Enquanto me olhava no espelho, vi uma senhora de 70 anos. Sim, mas ainda com vida nos olhos, ainda com vontade de sorrir, de viver. Não seria a ausência do meu filho que apagaria isso. Peguei minha bolsa, aquela que Amanda me deu no Natal, dizendo que eu precisava de algo mais moderno, e saí do apartamento. O porteiro, seu Josivaldo, que me conhece há décadas, arregalou os olhos ao me ver tão arrumada. Vai a alguma festa, dona Iracema? Vou comemorar meu aniversário, seu Josivaldo. 70 anos hoje. Não me diga,
Parabéns, dona. A senhora está uma mocinha ainda. Sorri com o galanteio sincero daquele homem simples que sempre teve uma palavra gentil para mim, especialmente depois que fiquei viúva. O Dr. Júlio vem buscar a senhora? Não, seu Josivaldo. Vou sozinha mesmo. Ele está ocupado hoje. Vi algo passar pelos olhos dele. Talvez pena, talvez indignação. Mas ele apenas sorriu e disse que chamaria um táxi para mim. Enquanto esperava na portaria, pensei em ligar para Berenice, minha amiga de tantos anos. Ela sempre me convidava para jantares. Sempre insistia para que eu saísse mais, conhecesse pessoas novas. A vida não acabou, Iracema, dizia ela. Mas desisti. Era meu aniversário. E por alguma razão, sentia que precisava enfrentar aquela noite sozinha. O táxi chegou e indiquei o Mirante do Capibaribe como destino. Era um restaurante que Leonardo e eu frequentávamos em ocasiões especiais. Caro demais para o dia a dia de uma bibliotecária aposentada. Mas naquela noite, eu merecia. Durante o trajeto, observei a cidade pelas janelas do carro. Recife mudou tanto nos últimos anos. Novos prédios, novas avenidas, o trânsito cada vez mais caótico. Mas o rio continua lá, testemunha silenciosa da passagem do tempo. Pensei em como a vida é como esse rio, seguindo seu curso inevitável, às vezes calmo, às vezes turbulento, mas sempre em movimento. Quando chegamos ao restaurante, paguei o táxi e desci com cuidado. Minhas pernas já não são o que eram, e o salto médio que escolhi para combinar com o vestido não ajudava muito. A entrada do Mirante do Capibaribe é imponente, com uma escadaria de mármore e portas de madeira trabalhada. Lembro da primeira vez que vim aqui com Leonardo, quando ele foi promovido na repartição pública onde trabalhava. Estávamos nervosos, achando que não pertencíamos àquele lugar elegante. Carlos, o maître que trabalha lá há anos, me reconheceu assim que entrei. Sempre gentil, sempre atencioso, ele veio ao meu encontro com um sorriso sincero. Dona Iracema, quanto tempo! Que prazer recebê-la novamente. Obrigada, Carlos. Decidi comemorar meu aniversário aqui hoje. Aniversário? Mas que maravilha! O Dr. Júlio está vindo? Senti aquela pontada novamente. Era sempre assim. As pessoas presumiam que eu não estaria sozinha, que meu filho estaria comigo. Como explicar que ele tinha coisas mais importantes para fazer? Não, Carlos. Hoje estou sozinha mesmo. 70 anos merecem uma comemoração especial, não é mesmo? Ele assentiu, sem fazer mais perguntas, e começou a me guiar entre as mesas. Foi então que meu coração parou. Lá estava ele, meu filho Júlio, sentado numa mesa próxima à janela com vista para o rio. Não estava em reunião de trabalho como havia dito. Estava com Patrícia, sua esposa, e Edith, sua sogra, rindo e brindando com taças de champanhe. O tempo pareceu congelar naquele instante. Senti meu corpo ficar rígido, minha respiração falhar. Carlos deve ter percebido, pois parou e olhou para mim com preocupação. Dona Iracema, a senhora está bem? Não consegui responder imediatamente. Meus olhos estavam fixos naquela cena que parecia saída de um pesadelo. Meu filho havia mentido para mim, descaradamente, no dia do meu aniversário de 70 anos. Dona Iracema? Finalmente consegui desviar o olhar e encarar Carlos. Estou bem, sim. Apenas... Poderia me colocar numa mesa mais afastada? Prefiro um lugar mais tranquilo. Ele assentiu, sem fazer perguntas, e me guiou para uma mesa no canto oposto do restaurante, de onde eu podia observar sem ser vista. Agradeci e pedi um copo de vinho branco para começar. Precisava de algo para acalmar meus nervos. Enquanto esperava, não conseguia tirar os olhos daquela mesa. Eles pareciam tão felizes, tão à vontade. Patrícia, com seu vestido caro e joias reluzentes. Edith, sempre impecável com seus cabelos tingidos e maquiagem perfeita. E Júlio, meu Júlio, sorrindo como se não tivesse uma preocupação no mundo. Como se não tivesse acabado de mentir para a própria mãe. Foi então que percebi. Eles estavam comemorando algo. Havia presentes sobre a mesa, pequenas caixas embrulhadas com papel colorido. Um aniversário?
Alguma promoção no trabalho? Ou seria apenas um jantar comum para eles, sem necessidade de ocasião especial? Qualquer que fosse o motivo, era mais importante do que passar algumas horas comigo no dia do meu aniversário. O vinho chegou e tomei um gole generoso, sentindo o líquido gelado descer pela minha garganta. Nunca fui de beber muito, mas naquele momento precisava de algo para amortecer a dor que sentia. Uma dor diferente de todas que já havia experimentado. Não era física, não era como o luto pela perda de Leonardo. Era uma dor de traição, de abandono, de perceber que não era importante para a pessoa que mais importava para mim. Enquanto observava, lembrei dos sacrifícios que fiz por Júlio ao longo da vida. As noites sem dormir quando ele estava doente, as economias para pagar a escola particular que ele queria frequentar, as horas extras na biblioteca para conseguir bancar o curso de inglês que abriria portas para seu futuro. Leonardo e eu nunca tivemos muito, mas tudo que tínhamos foi investido naquele menino. Nosso orgulho, nossa esperança, nosso futuro. E agora, lá estava ele, rindo com a sogra que sempre me olhou com desdém, como se eu fosse uma caipira sem educação. A mesma Edith que fez questão de organizar o casamento inteiro, deixando-me de fora das decisões, tratando-me como uma convidada qualquer e não como a mãe do noivo. A mesma que, nas raras vezes que nos encontrávamos em almoços de família, fazia questão de mencionar o quanto Patrícia elevou o nível da vida de Júlio com seus contatos sociais. Foi como se um filme passasse diante dos meus olhos. Todos os momentos em que me senti diminuída, ignorada, deixada de lado. Todas as vezes em que engoli o choro para não parecer a velha chata e carente que sabia que eles me consideravam. Todas as desculpas que aceitei. Todas as ausências que justifiquei. O garçom veio perguntar se eu já havia decidido o que pediria para jantar. Olhei para o cardápio sem realmente vê-lo e pedi o primeiro prato que meus olhos encontraram. Não estava com fome. Meu estômago estava contraído demais para receber alimento. Foi então que uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que jamais teria considerado antes. Uma ideia que faria Júlio perceber que eu não era apenas uma velha inofensiva que podia ser enganada e deixada de lado. Quando Leonardo faleceu, há 8 anos, deixou tudo organizado. Sempre foi um homem metódico, preocupado com o futuro. Tínhamos economias, aplicações, o apartamento quitado, um seguro de vida razoável. Como Júlio era nossa única família, Leonardo colocou o nome dele em várias contas e investimentos, para facilitar quando eu não estivesse mais aqui. Mas havia um detalhe que meu filho desconhecia. Um detalhe importante. Eu ainda era a titular principal de todas essas contas. Ainda tinha total controle sobre esses recursos. Júlio administrava, tomava decisões de investimento, achava que tudo aquilo já era praticamente dele. Mas eu nunca transferi oficialmente esses direitos. Algo sempre me dizia para esperar, para manter esse controle um pouco mais. Como se uma voz interior me avisasse que um dia eu poderia precisar desse poder. Parece que esse dia havia chegado. Peguei meu celular da bolsa e o encarei por alguns instantes. O que estava prestes a fazer mudaria completamente meu relacionamento com meu filho. Seria um ponto sem volta. Mas naquele momento, sentada sozinha num restaurante caro no dia do meu aniversário de 70 anos, enquanto observava meu filho celebrando alegremente após ter mentido para mim, não me importei com as consequências. Meus dedos tremiam sobre a tela do celular. Uma decisão estava prestes a ser tomada. Algo que mudaria tudo. Levantei o olhar e observei mais uma vez a cena que se desenrolava do outro lado do salão. Carlos aproximou-se com uma garrafa de vinho, servindo Júlio com aquela deferência que os garçons reservam para clientes especiais. Meu filho sempre soube como ser charmoso, como fazer as pessoas gostarem dele. Herdou isso do pai. O restaurante Mirante do Capibaribe estava cheio naquela noite. Casais elegantes, executivos em jantares de negócios, famílias comemorando ocasiões especiais. A iluminação suave destacava os arranjos de flores tropicais sobre as mesas. E a música ambiente, um piano discreto tocando bossa nova, criava uma atmosfera sofisticada. Pelas grandes janelas de vidro, podia-se ver o rio refletindo as luzes da cidade, uma visão que sempre me emocionou. Enquanto esperava meu prato, continuei observando.
foi quando notei algo que não tinha percebido antes. No centro da mesa deles, havia um pequeno bolo, um bolo de aniversário. Esforcei minha vista para enxergar melhor e então tive certeza. Era uma comemoração de aniversário. Mas não qualquer aniversário. As velhinhas, que Júlio agora acendia com um isqueiro de prata, formavam o número 45. 45 anos de idade. O aniversário da minha nora, Patrícia. A ficha caiu como um raio. Júlio não havia apenas inventado uma desculpa para não jantar comigo. Ele tinha escolhido o aniversário da esposa em detrimento do meu. A coincidência das datas nunca foi um problema antes. Nos anos anteriores, sempre comemorávamos juntos, em almoços de família nos fins de semana. Mas desta vez, ele simplesmente decidiu que o aniversário dela merecia uma celebração especial, enquanto o meu poderia ser ignorado ou adiado. Senti uma onda de calor subir pelo meu rosto. Uma mistura de vergonha e indignação tomou conta de mim. Vergonha por estar ali, sozinha, observando escondida como uma intrusa. Indignação por ter sido tratada com tanto descaso pelo meu próprio filho. Não era apenas uma questão de ciúmes ou de querer atenção. Era uma questão de respeito, de consideração básica que se tem com quem te deu a vida, te criou, te amou incondicionalmente. O garçom chegou com meu prato. Um filé de peixe com molho de maracujá, que em outra ocasião teria me encantado. Agradeci mecanicamente, sem tirar os olhos daquela mesa. Agora eles cantavam parabéns, em voz baixa, enquanto Patrícia sorria, iluminada pela luz das velhinhas. Júlio segurava sua mão sobre a mesa, olhando-a com uma ternura que há muito tempo não dirigia a mim. Foi então que uma lembrança veio à minha mente. Uma cena de quando Júlio era pequeno, talvez com uns 6 ou 7 anos. Eu havia ficado doente, uma gripe forte que me deixou de cama por dias. Mesmo assim, me arrastei para preparar um bolo para seu aniversário. Leonardo estava viajando a trabalho e não queria que o menino ficasse sem sua festa. Lembro de como suei frio enquanto batia a massa, de como minhas mãos tremiam ao decorar o bolo com glacê colorido. E lembro, acima de tudo, do sorriso de Júlio quando viu o bolo. Simples, torto, mas feito com tanto amor. É o melhor bolo do mundo, mãe. Ele disse, abraçando minhas pernas com seus bracinhos magros. Onde estava aquele menino agora? Em que momento ele se transformou neste homem capaz de mentir para a própria mãe no dia do seu aniversário? Tentei comer um pouco, mais para disfarçar do que por apetite. A comida, que normalmente seria deliciosa, parecia sem gosto na minha boca. Tomei mais um gole de vinho, sentindo o amargor que não vinha apenas da bebida. Do outro lado do salão, vi Edith entregar um pacote para Patrícia. Pela forma e tamanho, parecia ser uma joia. Vi minha nora abrir a caixinha e levar as mãos ao rosto em expressão de surpresa e alegria. Depois, abraçou a mãe longamente. Em seguida, foi a vez de Júlio. Ele tirou do bolso do paletó uma caixa um pouco maior. Patrícia a abriu com cuidado e seus olhos brilharam ao ver o conteúdo. Não consegui identificar o que era, mas pelo entusiasmo dela, devia ser algo muito especial. Lembrei dos presentes que recebi nos últimos aniversários. Um chale no ano passado. Para a senhora não sentir frio, mãe, disse Júlio, como se eu fosse uma inválida. Um porta-retratos digital há 2 anos, que nunca aprendi a usar direito. Uma cesta de chás antes disso. Presentes práticos, impessoais, comprados às pressas. Enquanto divagava nestes pensamentos amargos, algo inesperado aconteceu. Amanda, minha neta de 16 anos, surgiu no restaurante. Não a tinha visto antes. Provavelmente estava no banheiro quando cheguei. Ela se aproximou da mesa dos pais, deu um abraço na mãe e entregou um pequeno embrulho. Em seguida, pegou o celular e começou a filmar a reação de Patrícia ao abrir o presente. Amanda é a única pessoa daquela família que ainda me trata com verdadeiro carinho. Vem me visitar regularmente. Me conta sobre a escola, sobre seus amigos, sobre seus sonhos de se tornar médica. Foi ela quem me ensinou a usar o celular novo que Júlio me deu, quem me mostrou como fazer videochamadas, como usar aqueles aplicativos de mensagens. A senhora precisa se modernizar, vovó, dizia ela com aquela mistura de impaciência e afeto típica dos adolescentes. Vendo-a ali, tão bonita com seu vestido verde,
Tão parecida com a minha mãe quando jovem, senti uma pontada de culpa pelo que estava prestes a fazer. Afinal, minha vingança contra Júlio afetaria também a vida dela. Mas então lembrei que Amanda tem um fundo educacional separado, que Leonardo fez questão de criar quando ela nasceu. Esse dinheiro está em uma conta que nem Júlio pode tocar. Ela estaria financeiramente protegida, ao menos. Continuei observando a cena familiar que se desenrolava diante dos meus olhos como um filme ao qual eu não tinha sido convidada. Eles pareciam tão felizes, tão completos naquele pequeno círculo. Edith, sempre elegante e segura de si, dominava a conversa com seus gestos amplos. Patrícia, radiante no centro das atenções, sorria enquanto experimentava o que parecia ser um bracelete. Provavelmente o presente de Júlio. Amanda mostrava algo no celular, provavelmente as fotos que acabara de tirar. E meu filho, meu único filho, olhava para todas elas com um orgulho e uma satisfação que ele raramente demonstrava na minha presença. Foi como se eu visse, pela primeira vez, a verdade sobre meu lugar na vida dele. Eu era um apêndice, uma obrigação, alguém que ele visitava por dever, não por desejo. Alguém cuja presença ele tolerava, mas não celebrava. Alguém que podia ser enganada com uma desculpa qualquer, mesmo em um dia tão significativo. Terminei meu vinho de um gole só e pedi a conta. Não conseguiria ficar ali nem mais um minuto. O garçom pareceu surpreso ao ver meu prato praticamente intacto. A senhora não gostou da comida? Posso pedir algo diferente. Não, Carlos. Estava ótimo. Apenas perdi o apetite. Ele olhou na direção que meus olhos insistiam em se fixar, e uma expressão de compreensão surgiu em seu rosto. Talvez ele tivesse entendido a situação, ou talvez apenas sentisse pena da senhora idosa jantando sozinha no aniversário. A conta é por conta da casa, dona Iracema. E parabéns pelo seu aniversário. Aquele gesto de gentileza tão simples e inesperado quase me fez chorar. Agradeci com um sorriso trêmulo e me levantei para sair. Naquele momento, tomei uma decisão. Não sairia daquele restaurante como uma derrotada, como uma vítima. Eu enfrentaria meu filho e sua família de cabeça erguida. Com passos firmes, apesar da dor nos joelhos que o tempo trouxe, atravessei o salão em direção à mesa deles. Vi o exato momento em que Júlio me notou. Seus olhos se arregalaram. Sua expressão congelou em uma máscara de surpresa e culpa. Patrícia seguiu o olhar dele e empalideceu ligeiramente. Edith franziu o senho, provavelmente irritada com a interrupção. Apenas Amanda sorriu, genuinamente feliz em me ver. Vovó, que surpresa! A senhora veio para o jantar também? Por que não avisou? A inocência na voz dela me atingiu como uma faca. Ela não sabia. Não sabia que seu pai havia mentido para mim, que havia escolhido excluir a avó desta celebração. Olá, querida. Respondi, beijando sua testa. Vim comemorar meu aniversário. 70 anos hoje. Vi o choque nos olhos dela, seguido de confusão. Ela olhou para o pai, buscando uma explicação. Júlio parecia ter engolido a língua. Seu rosto passava do branco ao vermelho, enquanto buscava desesperadamente por palavras. Mãe, nós... Não se preocupe, filho. Interrompi com uma calma que não sentia. Entendo que o aniversário da Patrícia seja mais importante. Afinal, 45 anos é uma data bem mais significativa que 70, não é mesmo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia olhava para o prato, incapaz de me encarar. Edith parecia prestes a dizer algo, mas pela primeira vez desde que a conheci, parecia sem palavras. Amanda olhava de um para o outro, começando a perceber a dimensão do que estava acontecendo. Só passei para desejar feliz aniversário à minha nora. Continuei, mantendo a voz firme apesar do nó na garganta. E para te dar um presente, filho. Júlio me olhou, confuso. Foi então que tirei meu celular da bolsa e o coloquei sobre a mesa, exibindo a tela onde se via o aplicativo do banco aberto. Acabo de fazer uma transferência. Todo o dinheiro das nossas contas conjuntas para uma conta que você não conhece. Também bloqueei seus cartões e cancelei suas procurações. Considere isso meu presente de aniversário para mim mesma, a liberdade de não ser mais enganada.
A expressão no rosto dele mudou de confusão para incredulidade, e então para pânico. Júlio sempre foi muito apegado ao dinheiro, às posses. Talvez fosse por isso que se dava tão bem com Edith e sua família. Compartilhavam os mesmos valores materiais. "Mãe, a senhora não pode fazer isso", ele finalmente conseguiu dizer, a voz mais aguda que o normal. "Esse dinheiro é nosso. É para o seu cuidado. Para quando eu estiver velha demais e dependente", completei. "Pois saiba que esse dia pode nunca chegar, filho. Estou com 70 anos hoje, mas me sinto perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma e das minhas finanças. Seu pai foi muito sábio ao deixar tudo no meu nome, não acha?" Edith, recuperando-se do choque inicial, assumiu sua habitual postura autoritária. "Iracema, isso é completamente irresponsável. Você não pode simplesmente tomar decisões financeiras dessa magnitude por impulso, em um momento de emoção." "Posso, Edith. E acabo de fazer exatamente isso. Aliás, não me lembro de ter pedido sua opinião sobre como administrar o dinheiro da minha família." Vi Amanda esconder um sorriso atrás da mão. Patrícia continuava em silêncio, mas parecia estar processando as implicações do que eu havia feito. Júlio, por sua vez, estava em pânico completo. "Quanto?" ele perguntou com a voz trêmula. "Quanto a senhora transferiu?" "Tudo", respondi simplesmente. "Cada centavo das contas conjuntas. Os investimentos que você administrava. O dinheiro do seguro de vida do seu pai. Tudo menos o fundo educacional da Amanda, é claro." Agora foi a vez de Patrícia reagir. Ela empalideceu ainda mais e se virou para Júlio. "Como assim tudo? Você disse que esses investimentos já eram praticamente nossos. Disse que estávamos usando esse dinheiro para a casa nova." "Ah, então era isso. Eles estavam contando com o dinheiro que Leonardo e eu economizamos durante toda a nossa vida para comprar uma casa nova. Sem me consultar, sem me incluir na decisão. Típico." "Sinto muito decepcionar vocês", falei, sem sentir qualquer arrependimento. "Mas esse dinheiro ainda é meu, e continuará sendo até que eu decida o contrário." Júlio parecia prestes a ter um ataque. Seu rosto estava vermelho, uma veia pulsava em sua testa. Igualzinho ao pai quando ficava nervoso. "Mãe, por favor, vamos conversar sobre isso em casa, com calma. A senhora está tendo uma reação exagerada. Foi só um mal-entendido sobre o jantar." "Mal-entendido?" repeti, sentindo a raiva voltar com força total. "Você mentiu para mim, Júlio, olhando nos meus olhos. Disse que tinha uma reunião de trabalho, quando na verdade estava planejando este jantar. Me excluiu deliberadamente da celebração, no dia do meu aniversário de 70 anos. Isso não é um mal-entendido. É uma escolha que você fez. Finalmente permiti que as lágrimas que estava segurando escapassem. Não por fraqueza, mas porque queria que ele visse o quanto tinha me machucado. Sabe o que mais dói, filho? Não é ser deixada de lado. É perceber que você não teve nem mesmo a coragem de ser honesto comigo. Se tivesse dito, mãe, hoje é aniversário da Patrícia e vamos comemorar só nós 4, eu teria entendido, teria respeitado. Mas você escolheu mentir, como se eu fosse incapaz de compreender ou aceitar a verdade. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Até mesmo Edith parecia desconfortável agora. Amanda tinha lágrimas nos olhos. Patrícia encarava as próprias mãos, talvez sentindo-se culpada por sua parte naquilo tudo. E Júlio? Júlio parecia um menino novamente. Um menino pego numa mentira, sem saber como se explicar. Bem, não vou atrapalhar mais a celebração de vocês, disse, arrumando meu chale sobre os ombros. Amanda, querida, passe lá em casa quando quiser. Você sempre será bem-vinda. Dei as costas e comecei a caminhar em direção à saída. Senti um toque leve no meu braço. Era Amanda, que havia levantado e me alcançado. Vovó, eu não sabia. Papai disse que a senhora tinha outros planos hoje. Não se preocupe, meu amor. Isso é entre seu pai e eu. Você não tem nada a ver com isso. Ela me abraçou forte, ali mesmo no meio do restaurante, sem se importar com os olhares curiosos. Senti o perfume de seus cabelos, o mesmo que usava desde os 13 anos, quando ganhou o primeiro frasco da mãe. Retribuí o abraço, sabendo que, independente do que acontecesse dali para frente,
Ao menos o amor da minha neta eu não havia perdido. Deixei o restaurante de cabeça erguida, sentindo uma mistura estranha de triunfo e tristeza. Não sabia o que viria a seguir, mas sabia que nada seria como antes. Aquela noite, no meu aniversário de 70 anos, eu havia recuperado algo que não percebi que tinha perdido: meu poder, minha dignidade, minha voz. E isso, mais do que qualquer presente, era o que eu realmente merecia. A noite estava fresca quando saí do mirante do Capibaribe. Respirei fundo, sentindo o ar úmido característico de Recife, aquela mistura de rio, mar e cidade que sempre me acalmou. As luzes refletiam na água escura do Capibaribe, criando ondulações douradas que pareciam dançar com a brisa. Por um momento, fiquei ali parada, apenas observando o rio que testemunhou toda a minha vida. Não chamei um táxi imediatamente. Precisava caminhar, organizar meus pensamentos, sentir o peso do que acabara de fazer. Segui pela calçada que margeia o rio, meus passos ecoando no silêncio da noite. As árvores antigas projetavam sombras longas no chão, e os postes de luz criavam pequenas ilhas de claridade no meu caminho. Minha mente fervilhava. Uma parte de mim sentia remorso pelo choque e mágoa que vi nos olhos de Júlio. Outra parte, porém, uma parte que eu mal reconhecia em mim mesma, sentia uma satisfação profunda. Finalmente ele entenderia o que significa ser desconsiderado, ser tratado como uma nota de rodapé na vida de alguém. Cheguei até uma pequena praça e sentei em um banco de madeira desgastado pelo tempo. Dali podia ver a ponte iluminada e os barcos silenciosos ancorados para a noite. Tirei o celular da bolsa e olhei novamente para a tela. O aplicativo do banco ainda estava aberto, mostrando a confirmação da transferência que eu havia feito. Na verdade, eu não havia transferido todo o dinheiro, como disse a Júlio. Apenas uma parte significativa, o suficiente para assustá-lo, para fazê-lo entender que eu falava sério. O restante ainda estava nas contas conjuntas, mas eu havia removido o acesso dele temporariamente. Um detalhe que ele descobriria em breve, quando tentasse usar seus cartões ou acessar as contas. O que Júlio não sabia, o que eu nunca contei a ninguém, era que nos últimos 5 anos eu vinha estudando finanças. Tudo começou com um livro que encontrei na biblioteca antes de me aposentar. Finanças para Mulheres Independentes, o título dizia. Levei para casa mais por curiosidade que por interesse real. Mas algo naquelas páginas despertou em mim uma sede de conhecimento que nem eu mesma sabia que tinha. Desde então, comecei a ler tudo o que encontrava sobre o assunto. Livros, revistas, artigos online que Amanda me ajudava a encontrar. Participei discretamente de cursos gratuitos oferecidos pelo banco. Assisti a vídeos explicativos. Aos poucos, fui entendendo o universo dos investimentos, das aplicações, dos rendimentos. Leonardo sempre cuidou das nossas finanças enquanto estava vivo. E depois, naturalmente, Júlio assumiu esse papel. Ninguém questionou se eu seria capaz ou teria interesse em administrar meu próprio dinheiro. A velha senhora viúva, ex-bibliotecária, o que entenderia de finanças? Mas eu entendia cada vez mais. E silenciosamente, fui tomando pequenas decisões. Criei contas que Júlio não conhecia. Fiz investimentos modestos, mas seguros. Aprendi a usar aplicativos e plataformas digitais. Tudo sem alarde, sem que ninguém soubesse. Nem mesmo Berenice, minha amiga mais próxima, estava ciente dessas minhas atividades secretas. E enquanto eu aprendia, observava. Via como Júlio administrava o dinheiro que Leonardo deixou. Na maioria das vezes, ele fazia boas escolhas. Mas, ocasionalmente, percebia decisões que beneficiavam mais a ele e sua família imediata do que a mim. Pequenos desvios que, individualmente, podiam ser justificados, mas que no conjunto formavam um padrão. Como quando ele usou parte do dinheiro para reformar a casa de praia em Porto de Galinhas, que tecnicamente pertencia à família, mas que eu raramente frequentava. Ou quando investiu uma soma considerável em ações de uma empresa que um amigo de Patrícia dirigia. Ou ainda quando comprou aquele carro de luxo, argumentando que precisava manter uma imagem de sucesso para seus clientes no banco. Nunca questionei essas decisões abertamente. Deixei que pensasse que eu não entendia, que confiava cegamente em seu julgamento. E, em parte,
Era verdade. Confiava no meu filho. Até esta noite. Agora, sentada naquele banco de praça, olhando para o rio que corria indiferente aos dramas humanos, eu tinha um novo plano se formando. Um plano que ia além do choque inicial que causei no restaurante. Porque eu conhecia meu filho. Conhecia sua ambição, seu orgulho, sua dependência do status e da aparência de sucesso. Peguei novamente o celular e abri o aplicativo do banco. Desta vez, entrei em uma área que Júlio provavelmente nunca imaginou que eu soubesse navegar. Os investimentos estruturados, os fundos imobiliários, as aplicações de maior risco e retorno. Comecei a fazer movimentações estratégicas, reorganizando ativos, alterando porcentagens, modificando o perfil de risco de algumas aplicações. Não estava agindo por impulso, embora a raiva ainda corresse quente em minhas veias. Cada movimento era calculado, baseado nos conhecimentos que adquiri nos últimos anos. Não queria arruinar meu filho. Queria ensiná-lo uma lição sobre respeito, sobre consequências, sobre valorizar o que realmente importa na vida. O vento ficou mais forte, balançando as folhas das árvores e trazendo o cheiro distante de chuva. Recife tem dessas mudanças repentinas de tempo, especialmente nas noites de outono. Guardei o celular e me levantei, sentindo o corpo cansado, os músculos rígidos pela idade e pela tensão do dia. Caminhei até a avenida principal e finalmente chamei um táxi. O motorista, um senhor de idade próxima à minha, comentou sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre as mudanças da cidade. Respondi com monossílabos, minha mente ainda ocupada com os detalhes do meu plano. Quando cheguei ao edifício Boa Vista, seu Josivaldo ainda estava na portaria. Olhou-me com curiosidade, provavelmente esperando que eu voltasse acompanhada ou, ao menos, mais alegre. "Tudo bem, dona Iracema? Aproveitou o jantar? Foi interessante, seu Josivaldo. Digamos que cheio de surpresas." Ele assentiu, sem fazer mais perguntas. Era uma das qualidades que eu mais apreciava nele. Sabia quando não se intrometer. Subi para meu apartamento, sentindo cada degrau como um pequeno triunfo. Optei pelas escadas em vez do elevador, como sempre fazia quando precisava pensar. Ao abrir a porta, fui recebida pelo silêncio familiar do meu lar. Acendi as luzes e olhei ao redor. As mesmas paredes com fotos antigas, os mesmos móveis que Leonardo e eu escolhemos juntos décadas atrás, os mesmos livros empilhados estrategicamente em cada canto, um hábito que nunca perdi depois de tantos anos trabalhando entre eles. Fui até o quarto, tirei os sapatos que já machucavam meus pés e o vestido azul marinho. Coloquei meu roupão confortável, lavei o rosto, removi a maquiagem. No espelho, a mulher de 70 anos me encarava com uma expressão que eu não via há muito tempo. Determinação, força, até mesmo um brilho de desafio nos olhos cansados. Voltei para a sala e fui direto para a estante. Afastei alguns livros e retirei uma caixa de madeira entalhada que Leonardo me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Dentro dela, guardava documentos importantes, escrituras, certidões, apólices de seguro e, o mais importante naquele momento, o testamento de Leonardo. Sentei-me à mesa da sala de jantar e espalhei os papéis à minha frente. Reli o testamento, verificando cláusulas, condições, detalhes legais. Leonardo sempre foi meticuloso com essas coisas. Como funcionário de carreira do Banco Central, conhecia bem os meandros das leis financeiras e sucessórias. O testamento deixava claro: eu era a herdeira universal, com total liberdade para administrar os bens como julgasse apropriado. Júlio era mencionado como beneficiário após minha morte, mas com uma condição importante: desde que tenha demonstrado o devido cuidado e respeito por sua mãe em vida. Leonardo me conhecia bem. Sabia que eu jamais privaria nosso filho de sua herança, não importa o que acontecesse. Mas também queria me proteger, garantir que eu fosse tratada com a dignidade que merecia. Essa cláusula, que na época me pareceu desnecessária, agora se mostrava profética. Guardei os documentos novamente e fui até a janela. A chuva começara a cair, primeiro em gotas esparsas, depois em uma cortina densa que embaçava as luzes da cidade. Observei as ruas se esvaziando, as pessoas correndo para se abrigar,
os carros reduzindo a velocidade. Meu celular tocou. Era Júlio. Deixei tocar, sem atender. Tocou novamente, insistente. Depois uma terceira vez. Em seguida, vieram as mensagens. Mãe, precisamos conversar. Por favor, atenda. O que a senhora fez? Por que fez isso? Estou indo aí agora. Esta última mensagem me fez sorrir. Claro que ele viria. Não por preocupação comigo, mas pelo dinheiro, pelo impacto que minhas ações teriam em sua vida confortável. Preparei-me para o confronto. Fiz um chá de camomila, arrumei a sala, sentei-me em minha poltrona favorita, aquela que era de Leonardo, de couro marrom já gasto pelo uso, mas ainda confortável e acolhedora. A campainha tocou exatamente 23 minutos depois. Júlio sempre foi pontual, especialmente quando seus interesses estavam em jogo. Levantei-me calmamente e fui atender. Ele estava encharcado pela chuva, o cabelo pingando, a gravata frouxa, o paletó escuro manchado de água. Seu rosto normalmente composto estava transformado pela ansiedade e pela raiva. Entrou sem esperar convite, as palavras saindo em torrente. Mãe, a senhora enlouqueceu? Como pôde fazer isso? Tenho contas para pagar, compromissos, investimentos em andamento. A senhora tem ideia do prejuízo que causou? Do constrangimento? Patrícia está em choque. Amanda não para de chorar. Eu tive que sair no meio do jantar por causa dessa loucura. Fechei a porta calmamente e indiquei a sala. Boa noite para você também, filho. Entre, tome um chá para se aquecer. Podemos conversar civilizadamente. Minha tranquilidade pareceu desconcertá-lo. Esperava encontrar uma velha arrependida, talvez até já disposta a reverter suas ações. Em vez disso, via uma mulher segura, inabalável. Chá? A senhora acha que vim aqui para tomar chá? Quero que desfaça isso agora. Desbloqueie meus cartões, devolva o acesso às contas, transfira o dinheiro de volta. Sente-se, Júlio. Falei, minha voz firme como quando ele era criança e precisava ser disciplinado. Surpreendentemente, ele obedeceu, desabando no sofá. Servi uma xícara de chá e coloquei à sua frente, na mesinha de centro. Sentei-me novamente na poltrona, encarando meu filho com calma. O que você fez hoje foi imperdoável, comecei. Não apenas mentiu para mim, mas escolheu deliberadamente me excluir de uma celebração familiar no dia do meu aniversário. Mãe, já expliquei, foi um mal-entendido. Nós íamos comemorar seu aniversário no fim de semana. A data de hoje era só para a Patrícia. Algo mais íntimo. Tão íntimo que incluiu sua sogra, mas não sua mãe. Ele abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Quero que entenda uma coisa, Júlio. O dinheiro que seu pai deixou, o patrimônio que construímos juntos ao longo de décadas, não é apenas um conjunto de números em uma conta bancária. Representa nosso trabalho, nossos sacrifícios, nossos sonhos. Grande parte desse dinheiro foi economizado para garantir que você tivesse oportunidades que nem eu nem seu pai tivemos. Tomei um gole do meu próprio chá antes de continuar. Lembra quando você quis fazer intercâmbio nos Estados Unidos? 17 anos, primeira viagem internacional. Sabe de onde veio o dinheiro? Vendemos o sítio em Gravatá que seu pai tanto amava. Ele dizia que seria nosso refúgio na aposentadoria, mas abriu mão disso para que você pudesse ter uma experiência que ampliaria seus horizontes. Júlio baixou os olhos. Talvez pela primeira vez naquela noite, começava a entender a dimensão do que estava em jogo. E quando você decidiu fazer especialização em São Paulo após a faculdade? Eu voltei a trabalhar em período integral na biblioteca, mesmo já tendo idade para me aposentar. Seu pai pegou um segundo emprego, dando aulas noturnas. Tudo para que você pudesse estudar sem preocupações financeiras. Eu sei disso, mãe. E sou grato. Sempre fui. Não, Júlio. Gratidão não é algo que se declara. É algo que se demonstra, todos os dias, nas pequenas escolhas, nas atitudes, no respeito. E hoje você demonstrou exatamente o oposto. Levantei-me e fui até a estante. Peguei um álbum de fotografias antigo, daqueles com capa de couro e páginas amareladas pelo tempo. Sentei-me ao lado dele no sofá e abri o álbum. Olhe aqui. Esta é você com 6 anos no seu aniversário. Lembra desse dia? Eu estava com febre alta. Mal conseguia ficar de pé. Mas fiz questão de preparar seu bolo favorito, de chocolate com morango.
Virei algumas páginas. Esta é na sua formatura do ensino médio. Seu pai saiu mais cedo do trabalho para chegar a tempo. Quase perdeu uma reunião importante. Mas ele dizia que nada no mundo o faria perder aquele momento. Continuei mostrando fotos, relembrando momentos, contando histórias que Júlio parecia ter esquecido. Aos poucos, vi seu semblante mudar, a raiva dando lugar à reflexão, talvez até ao arrependimento. O que estou tentando mostrar, filho, é que família não é apenas compartilhar o mesmo sangue ou sobrenome. É priorizar, é escolher estar presente, é respeitar. É lembrar de onde você veio e quem esteve ao seu lado nos momentos difíceis. Fechei o álbum e o coloquei sobre a mesa. Quanto ao dinheiro, não se preocupe. Não vou arruiná-lo nem deixá-lo desamparado. Mas a partir de agora, as coisas serão diferentes. Sou perfeitamente capaz de administrar minhas próprias finanças, como venho fazendo secretamente nos últimos anos. A surpresa no rosto dele era quase cômica. Sim, Júlio. Sua mãe idosa e aparentemente indefesa tem estudado finanças, investimentos, mercado de capitais. Tenho acompanhado cada movimento que você fez com nosso dinheiro. A maioria acertada, devo reconhecer, mas algumas questionáveis, no mínimo. Peguei meu celular e mostrei a tela para ele. Vê isso? É o extrato das contas que você nem sabia que existiam. Contas que criei e gerenciei sozinha nos últimos 5 anos. E estes são os rendimentos que obtive. Compare com os que você conseguiu no mesmo período. Júlio pegou o celular, incrédulo. Seus olhos percorreram os números, as porcentagens, os gráficos de desempenho. Seu rosto era um misto de choque e talvez um novo respeito. Como a senhora aprendeu tudo isso? Da mesma forma que aprendi tudo na vida, estudando, observando, praticando. Ser velha não significa ser incapaz, filho. Significa ter experiência, sabedoria e, principalmente, paciência para esperar o momento certo. Peguei o celular de volta e o guardei no bolso do roupão. A partir de amanhã, vou devolver parte do acesso às contas. Você poderá usar seus cartões novamente, movimentar valores dentro de certos limites, mas o controle principal ficará comigo. E a cada mês, avaliaremos juntos como esse dinheiro está sendo utilizado. A senhora está me tratando como uma criança, protestou ele. Um lampejo da antiga indignação voltando. Não, Júlio. Estou tratando você como um adulto que precisa entender o valor do respeito e da honestidade. Se quiser recuperar minha confiança total, terá que demonstrá-la com ações, não com palavras. A chuva continuava lá fora, batendo nas janelas com força. Um trovão distante ecoou, iluminando momentaneamente a sala com sua luz azulada. E quanto à casa nova? Patrícia já tinha até escolhido os móveis. Balancei a cabeça, desapontada com a persistência de sua preocupação material. A casa pode esperar. Há coisas mais importantes a reconstruir agora. Júlio ficou em silêncio, fitando a xícara de chá intocada à sua frente. Parecia menor de alguma forma, menos imponente que o executivo confiante que eu estava acostumada a ver. Por um instante, enxerguei novamente o menino que vinha correndo me mostrar um desenho feito na escola, buscando aprovação nos meus olhos. Não sei se consigo perdoar o que a senhora fez hoje, ele finalmente disse, a voz baixa. E eu não sei se consigo perdoar o que você fez, respondi com honestidade. Mas não se trata de perdão imediato, Júlio. Trata-se de recomeçar, de reconstruir, de reaprender a ser família. E isso leva tempo. Levantei-me, indicando que nossa conversa havia terminado, pelo menos por enquanto. Está tarde. Volte para casa, converse com Patrícia, explique a situação. Amanhã conversaremos novamente, com mais calma. Ele se levantou, ainda parecendo perdido, confuso. Caminhou até a porta e então parou, virando-se para mim. Mãe, feliz aniversário. As palavras soaram vazias, tardias, mas eram começo. Obrigada, filho. Depois que ele saiu, voltei para a janela e fiquei observando a chuva. A vingança que planejei não era sobre dinheiro. Embora o dinheiro fosse o instrumento perfeito para atingir Júlio, onde ele mais se importava. Era sobre recuperar meu lugar no mundo, minha voz, meu poder de decisão. E pela primeira vez em muitos anos, adormeci com a sensação de que,
Finalmente, estava no controle da minha própria vida. O dia seguinte amanheceu com um céu limpo, como se a tempestade da noite anterior tivesse lavado não apenas as ruas de Recife, mas também minha alma. Acordei antes do sol, como sempre fiz durante toda a minha vida. Velhos hábitos são difíceis de mudar, especialmente aos 70 anos. Preparei meu café, forte e sem açúcar, e o levei para a varanda. A cidade despertava lentamente. Alguns trabalhadores já circulavam pelas calçadas, comerciantes levantavam as portas de ferro de suas lojas, e o rio Capibaribe refletia os primeiros raios dourados que rompiam no horizonte. Respirei fundo, sentindo o ar úmido característico das manhãs recifenses. Apesar da noite agitada, sentia-me estranhamente em paz. O telefone tocou às 7h30. Era Berenice, minha amiga de tantos anos, ligando para me desejar feliz aniversário, com um dia de atraso. Iracema, perdoe-me. Ontem passei o dia todo com minha neta no hospital. A menina quebrou o braço na escola, imagine só. Só cheguei em casa à noite e estava tão exausta que acabei adormecendo sem te ligar. Não se preocupe, Berenice. Como está sua neta? Vai ficar bem, graças a Deus. Mas me conte, como foi seu aniversário? Júlio fez algo especial para você? Hesitei por um momento. Berenice era minha confidente, a pessoa que melhor me conhecia fora da família. Mas mesmo assim, sentia certo constrangimento em contar os eventos da noite anterior. Foi diferente do que eu esperava, respondi finalmente. Te conto os detalhes quando nos encontrarmos. Isso não me parece bom. Quer que eu passe aí hoje? Podemos tomar um café, conversar? Hoje não, Berenice. Preciso resolver algumas questões. Mas que tal almoçarmos juntas amanhã no mercado da Encruzilhada? Como nos velhos tempos. Após desligar, terminei meu café e fui me arrumar. Nada de especial. Uma saia azul marinho, blusa branca de algodão, um colar simples de pérolas que Leonardo me deu em nosso 10º aniversário. Penteei os cabelos grisalhos com cuidado, aplicando um pouco de laque para manter os fios no lugar. Passei um batom cor de boca e um pouco de pó facial. Olhei-me no espelho, satisfeita com a imagem que via. Uma senhora de 70 anos, sim, mas com dignidade, com presença. O Banco Central, onde trabalhei como bibliotecária por tantos anos, ficava a apenas 15 minutos de caminhada do meu apartamento. Decidi ir a pé, aproveitando a manhã agradável. Cumprimentei os vizinhos que encontrei pelo caminho, troquei algumas palavras com o florista da esquina, acenei para o segurança do prédio comercial que sempre me reconhecia. O imponente edifício do Banco Central apareceu à minha frente, com suas linhas modernas e fachada envidraçada. Tantas memórias daquele lugar. Foi ali que conheci Leonardo, que construí minha carreira, que formei amizades que durariam a vida toda. Entrei e me dirigi à recepção. Bom dia. Gostaria de falar com Augusto Mendonça, por favor. A recepcionista, uma jovem que não reconheci, olhou para mim com curiosidade. O senhor Mendonça está em reunião agora. A senhora tem horário marcado? Não, querida. Mas diga a ele que Iracema Fontes está aqui. Ele vai me receber. Ela pareceu hesitar, mas pegou o telefone e fez a ligação. Seus olhos se arregalaram levemente com a resposta que recebeu. O senhor Mendonça pediu que a senhora aguarde um momento. Ele vai interromper a reunião para recebê-la. Sorri, satisfeita. Augusto e eu trabalhamos juntos por mais de 20 anos. Ele era um jovem estagiário quando chegou à biblioteca, todo tímido e desajeitado. Ajudei-o em suas pesquisas, orientei-o sobre os meandros da instituição. Hoje, ele era diretor financeiro do Banco Central e continuava sendo aquele menino gentil que conheci. Menos de 5 minutos depois, Augusto apareceu no saguão. Aos 55 anos, ainda mantinha o porte atlético e o sorriso fácil, embora os cabelos estivessem bastante grisalhos e algumas rugas marcassem seu rosto. Dona Iracema, que surpresa maravilhosa! Exclamou, vindo me abraçar calorosamente. Por que não me avisou que viria? Foi uma decisão de última hora, Augusto. Espero não estar atrapalhando. Para a senhora sempre tenho tempo. Vamos até minha sala. Seguimos pelos corredores familiares, passando pela biblioteca onde trabalhei por tantos anos. Alguns funcionários mais antigos me reconheceram.
acenando com sorrisos nostálgicos. Augusto me guiou até o elevador executivo e subimos para o 10º andar, onde ficava seu escritório. A sala era espaçosa, com uma vista panorâmica do centro de Recife. Nas paredes, diplomas, certificados e algumas fotografias. Notei com satisfação que em uma delas estávamos juntos, na festa de despedida quando me aposentei. Café? Água? Algo mais forte? Ofereceu ele com um sorriso brincalhão. Café está ótimo, obrigada. Enquanto ele pedia à secretária que providenciasse a bebida, sentei-me na confortável poltrona em frente à sua mesa. Então, dona Iracema, a que devo o prazer desta visita? Ontem foi seu aniversário, não? 70 anos, se não me engano. Sua memória continua excelente, Augusto. Sim, 70 anos. E foi justamente por causa do meu aniversário que estou aqui. Contei a ele, em linhas gerais, os eventos da noite anterior. A ligação para Júlio, a mentira dele, a descoberta no restaurante, minha reação impulsiva com as contas bancárias. Augusto me ouvia com atenção, sem interromper, apenas assentindo ocasionalmente. E agora não sei bem como proceder, concluí. Quero ensinar uma lição ao meu filho, fazê-lo entender o valor da família, do respeito, mas não quero prejudicá-lo profissionalmente ou criar uma ruptura irreconciliável. Augusto ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo. O café chegou e ele esperou que a secretária se retirasse antes de falar. Dona Iracema, a senhora sempre foi uma das pessoas mais sensatas que conheci, mas também sempre teve esse fogo interior, essa força que poucos percebiam. Sorri, apreciando que ele tivesse enxergado essa dualidade em mim. O que seu filho fez foi imperdoável, continuou ele. Mas a questão agora é, o que a senhora realmente quer? Quero que ele entenda, Augusto, que sinta na pele o que significa ser desrespeitado, ser deixado de lado. Quero que valorize a família que tem, não apenas o dinheiro que pode herdar. Então talvez precisemos de uma abordagem mais estratégica. Nas 2 horas seguintes, Augusto e eu elaboramos um plano detalhado. Como diretor financeiro do Banco Central, ele tinha conhecimentos e contatos que seriam valiosos para o que eu pretendia fazer. Não seria nada ilegal ou antiético. Augusto jamais permitiria isso, mas seria eficaz. Saí do Banco Central com um conjunto de documentos na bolsa e um renovado senso de propósito. Caminhei até o escritório de um velho amigo de Leonardo, o advogado Roberto Vasconcelos. Não tinha hora marcada, mas como com Augusto, sabia que seria recebida. Roberto estava mais envelhecido do que me lembrava. Os quase 80 anos pesavam em seus ombros, e a audição já não era a mesma, mas a mente continuava afiada como uma navalha. Iracema, que Deus a abençoe, mulher. Faz quanto tempo? 2 anos? Pelo menos, Roberto. Desde o aniversário de 15 anos da minha neta. Ah, sim, a pequena Amanda. Como ela está? Deve ser uma moça linda agora. Está ótima. Pensando em fazer medicina, acredita? Tem a inteligência do avô. Conversamos amenidades por alguns minutos, relembrando os velhos tempos, os amigos em comum, as histórias compartilhadas. Então, expliquei o motivo da minha visita. Como Augusto, Roberto ouviu tudo com atenção e sem julgamentos. O que você está propondo é perfeitamente legal, disse ele, examinando os documentos que Augusto havia me fornecido. Na verdade, é bastante engenhoso. Leonardo ficaria orgulhoso da sua astúcia financeira. Saí do escritório de Roberto com mais papéis na bolsa e um encontro marcado para a semana seguinte, quando assinaríamos os documentos oficiais. O plano estava em andamento. Almoçamos em um pequeno restaurante próximo, conversando sobre os velhos tempos e os desafios da idade. Roberto havia perdido a esposa há 3 anos e ainda carregava aquela melancolia dos viúvos recentes. Como você conseguiu, Iracema? Seguir em frente depois que Leonardo se foi? A pergunta me pegou desprevenida. Não era algo sobre o qual costumava falar abertamente. Não sei se seguir em frente é a expressão correta, Roberto. Leonardo continua comigo, de certa forma. Nas memórias, nos hábitos que mantive, nas decisões que tomo. Mas aprendi que a vida não para e que honramos melhor nossos mortos quando vivemos plenamente.
Ele assentiu, pensativo, e não voltamos mais ao assunto. Depois do almoço, me acompanhou até o ponto de táxi, insistindo que eu não deveria caminhar tanto com o calor que fazia. Nos despedimos com a promessa de não deixarmos tanto tempo passar até o próximo encontro. Ao invés de voltar para casa, pedi ao taxista que me levasse ao banco onde Júlio trabalhava. Era um edifício imponente no bairro do Recife Antigo, restaurado para manter a fachada histórica, mas completamente moderno por dentro. O nome do banco reluzia em letras douradas sobre a entrada principal. Na recepção, informei que gostaria de falar com Júlio Fontes. A recepcionista, uma moça elegantemente vestida, olhou-me com uma expressão educadamente desconfiada. A senhora tem horário marcado? Não, querida, mas diga a ele que sua mãe está aqui. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente. Todos no banco conheciam Júlio, o gerente ambicioso que subia rapidamente na hierarquia da instituição. Mas poucos, imaginei, já tinham visto sua mãe. Um momento, por favor. Ela fez uma ligação rápida e, em seguida, me conduziu a uma sala de espera privativa. O ambiente era luxuoso, com poltronas de couro, obras de arte nas paredes e uma mesinha com água, café e petiscos finos. Sentei-me e aguardei, observando o movimento de executivos bem vestidos pelos corredores envidraçados. Júlio apareceu 10 minutos depois, visivelmente nervoso. Vestia um terno impecável, mas seu rosto denunciava uma noite mal dormida. "Mãe, o que faz aqui?" perguntou em voz baixa, fechando a porta atrás de si. "Vim conversar, filho, sobre o futuro." "Aqui? No meu trabalho? Por que não? É um lugar apropriado para discutirmos assuntos financeiros, não acha?" Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que fazia desde criança quando estava ansioso. "Olha, sobre ontem à noite, eu queria me desculpar. Foi um erro. Eu deveria ter sido honesto com a senhora." "Sim, deveria. Mas não é por isso que estou aqui." Abri minha bolsa e retirei os documentos que Augusto e Roberto haviam me fornecido. Coloquei-os sobre a mesa de centro entre nós. "O que é isso?" perguntou Júlio, olhando com desconfiança para os papéis. "São os novos termos da nossa relação financeira. Elaborei-os hoje pela manhã, com a ajuda de amigos competentes." Júlio pegou os documentos e começou a folheá-los. Vi seu rosto empalidecer à medida que compreendia o conteúdo. "A senhora está me deserdando?" "Não, Júlio. Estou reorganizando o patrimônio da família. Uma parte significativa, aproximadamente 60%, será transferida para um fundo educacional em nome de Amanda. Outra parte, cerca de 30%, permanecerá comigo, para meu sustento e para que eu possa fazer as doações que julgar apropriadas. Os 10% restantes serão seus, imediatamente." 10%? A senhora está me deixando apenas 10% de tudo que papai construiu? Sua indignação era palpável. Exatamente como eu esperava. "Não, filho. Estou te dando 10% de tudo que seu pai e eu construímos juntos. E estou te dando uma oportunidade." "Que oportunidade?" "A oportunidade de reconstruir sua relação comigo, de demonstrar que entende o valor da família além do dinheiro. Se conseguir fazer isso ao longo do próximo ano, revisaremos estes termos." Júlio levantou-se, andando de um lado para outro na pequena sala. Sua linguagem corporal oscilava entre raiva, incredulidade e, finalmente, resignação. "A senhora realmente faria isso? Limitaria meu acesso ao dinheiro da família por causa de um jantar?" "Não é sobre o jantar, Júlio. É sobre anos de pequenos desrespeitos, de ausências, de mentiras. É sobre você ter se tornado alguém que seu pai e eu não reconheceríamos. Alguém que valoriza mais o status e as aparências do que os laços de amor e lealdade." Ele parou de andar e me encarou. Por um instante, vi um lampejo de compreensão em seus olhos. Mas logo foi substituído pela máscara de eficiência profissional que ele usava tão bem. "Tenho uma reunião importante em 5 minutos. Podemos continuar esta conversa depois?" "Certamente. Aliás, uma última coisa. Liguei para o Sr. Menezes hoje de manhã." O Sr. Menezes era o presidente do banco, um homem que conhecia através de Leonardo anos atrás. "A senhora o quê?" Conversamos por quase meia hora. Um homem adorável.
Ficou chocado ao saber que ontem foi meu aniversário de 70 anos e que meu filho, um dos gerentes mais promissores do banco, havia mentido para não jantar comigo. A cor fugiu completamente do rosto de Júlio. Mãe, a senhora não fez isso. Fiz sim. E sabe o que ele disse? Que valores familiares são fundamentais para a cultura do banco. Que integridade começa em casa. Interessante, não? Júlio desabou na poltrona, parecendo subitamente muito menor e mais jovem. Por que está fazendo isso comigo? A vulnerabilidade em sua voz quase me fez recuar. Quase. Porque te amo, filho. Amo o menino que você foi e o homem que sei que pode ser. E às vezes, o amor exige firmeza. Levantei-me, arrumando meu chale sobre os ombros. Os papéis estão todos aí. Leve-os para seu advogado analisar se quiser. Mas saiba que são absolutamente legais e vinculantes. Tenho uma cópia assinada guardada em local seguro. Caminhei até a porta. Mas antes de sair, virei-me para ele uma última vez. Ah, e não se preocupe com o Sr. Menezes. Ele não vai prejudicar sua carreira. Na verdade, convidou nós dois para jantar na casa dele no próximo sábado. Disse que quer conhecer melhor o filho da amiga de tantos anos. Saí antes que ele pudesse responder, sabendo que havia plantado muitas sementes naquela conversa. Sementes de medo, de arrependimento, mas também de possibilidade. O restante do dia passou como um borrão. Fiz mais algumas visitas, assinei alguns documentos, reorganizei minha vida de maneiras que jamais imaginei fazer aos 70 anos. Quando finalmente voltei ao meu apartamento, já era noite. Encontrei Amanda sentada na escada do edifício, esperando por mim. Ao me ver, levantou-se num pulo e correu para me abraçar. Vovó, onde a senhora esteve? Liguei o dia todo, resolvendo alguns assuntos, meu amor. Vamos entrar? Já no apartamento, preparei um chá para nós duas. Amanda estava claramente nervosa, mordendo o lábio inferior como sempre fazia quando tinha algo difícil para dizer. Vovó, o que está acontecendo? Papai chegou em casa ontem à noite completamente transtornado. Hoje de manhã saiu sem falar com ninguém. E mamãe está chorando pelos cantos. Ninguém me explica nada. Sentei-me ao lado dela no sofá e segurei suas mãos. Tão jovens, tão cheias de vida. Amanda, querida, às vezes os adultos cometem erros. Às vezes esses erros têm consequências. Seu pai e eu estamos renegociando nossa relação. É por causa do dinheiro? Ouvi mamãe falando algo sobre contas bloqueadas, sobre a casa nova. O dinheiro é apenas um símbolo, Amanda. O que realmente está em jogo é o respeito, o amor, a honestidade. Valores que espero que você sempre mantenha, não importa o que aconteça. Ela assentiu, seus olhos, tão parecidos com os de Leonardo, fixos nos meus. A senhora vai ficar bem? A pergunta me pegou desprevenida. Em meio a toda aquela situação, minha neta estava preocupada comigo. Vou, meu amor. Na verdade, acho que finalmente estou começando a ficar realmente bem, pela primeira vez em muito tempo. Conversamos mais um pouco, sobre a escola, sobre seus planos para a faculdade, sobre o livro que estávamos lendo juntas. Quando ela se levantou para ir embora, me abraçou com força. Estou orgulhosa da senhora, vovó. Seja lá o que a senhora tenha feito, papai mereceu. Ri, surpresa com sua percepção. Como pode ter certeza disso? Porque conheço meu pai e porque confio na senhora mais do que em qualquer pessoa no mundo. Depois que ela saiu, fiquei sentada na varanda por um longo tempo, observando as luzes da cidade e refletindo sobre os eventos dos últimos 2 dias. Não sabia exatamente o que o futuro reservava, se Júlio aceitaria as novas condições, se nossa relação poderia ser reconstruída sobre novas bases, se eu havia sido dura demais ou talvez não o suficiente. Mas sabia, com absoluta certeza, que aos 70 anos eu havia finalmente encontrado minha voz e que jamais permitiria que ela fosse silenciada novamente. E assim termina a história de como recuperei minha voz e minha dignidade aos 70 anos de idade. Não foi fácil chegar até aqui. Durante muito tempo, aceitei ser deixada de lado, ser tratada como uma nota de rodapé na vida do meu próprio filho. Aceitei as desculpas, as ausências, as pequenas mentiras. Convenci-me de que era natural, que fazia parte do processo de envelhecer.
de ver os filhos seguirem seus próprios caminhos. Mas naquela noite, no meu aniversário de 70 anos, algo dentro de mim despertou. Algo que estava adormecido há tanto tempo que eu quase havia esquecido que existia. Meu senso de valor próprio, minha força interior, minha capacidade de lutar pelo respeito que mereço. Quando liguei para Júlio naquela manhã de aniversário, jamais poderia imaginar onde aquele simples telefonema me levaria. Jamais poderia prever que estaria sentada sozinha em um restaurante elegante, observando meu filho celebrar o aniversário de sua esposa após ter mentido para mim. Jamais imaginaria que tomaria decisões tão drásticas, que reorganizaria completamente não apenas nossas finanças familiares, mas toda a dinâmica do nosso relacionamento. Lembro do choque no rosto dele quando me viu no restaurante. Lembro da incredulidade quando percebeu o que eu havia feito com as contas bancárias. Lembro da vulnerabilidade que finalmente transpareceu quando nos encontramos em seu local de trabalho. Quando percebeu que sua mãe idosa e aparentemente inofensiva tinha muito mais recursos, financeiros e emocionais, do que ele jamais suspeitou. Não sei o que o futuro reserva para nossa família. Não sei se Júlio aceitará as novas condições, se entenderá a lição que tentei ensinar, se voltará a ser o filho amoroso e respeitoso que um dia foi. Não sei se Patrícia superará o ressentimento pela casa nova que não poderá mais comprar, pelos planos que terá que adiar. Não sei se Edith, minha nora sempre tão crítica, finalmente me verá com outros olhos, talvez até com um novo respeito. O que sei é que, pela primeira vez em muitos anos, estou vivendo nos meus próprios termos, tomando minhas próprias decisões, usando minha própria voz para expressar minhas necessidades, meus desejos, meus limites. E isso, meus queridos, vale mais do que qualquer conta bancária, qualquer jantar elegante, qualquer demonstração de status. Leonardo costumava dizer que a vida nos ensina as lições que precisamos aprender, mesmo que demoremos a entendê-las. Acho que finalmente compreendi a lição que ele tentava me ensinar quando insistiu em manter meu nome como titular principal de todas as nossas contas, quando incluiu aquela cláusula no testamento sobre o respeito que Júlio deveria demonstrar. Ele sabia, meu velho sábio sempre soube, que um dia eu precisaria dessa proteção, dessa ferramenta para garantir meu lugar no mundo. Tenho pensado muito sobre o que significa envelhecer em uma sociedade que valoriza tanto a juventude, a produtividade, a utilidade imediata. Tenho refletido sobre como nós, os mais velhos, somos frequentemente invisibilizados, nossas opiniões descartadas, nossas necessidades relegadas ao segundo plano. Como somos vistos como fardos a serem tolerados, problemas a serem administrados, em vez de pessoas com experiências valiosas, com sabedoria acumulada, com histórias para contar. Talvez seja por isso que decidi compartilhar minha história com vocês, para mostrar que mesmo aos 70 anos, mesmo quando o mundo tenta nos convencer de que nosso tempo já passou, ainda podemos nos levantar, ainda podemos exigir respeito, ainda podemos surpreender aqueles que nos subestimam. Se você está assistindo a este vídeo e se identifica com minha história, quero que saiba, você não está sozinho. Há muitos de nós por aí, redescobrindo nossa força depois dos 60, 70, 80 anos. Há muitos de nós reescrevendo as regras do envelhecimento, recusando-nos a desaparecer silenciosamente, insistindo em ser vistos e ouvidos. E se você é mais jovem, talvez da idade do meu Júlio, ou até mesmo da minha Amanda, espero que esta história lhe sirva como um lembrete para valorizar os mais velhos em sua vida, para ouvi-los com atenção genuína, para incluí-los nas celebrações, nas decisões, nas pequenas alegrias cotidianas. Porque um dia, se tiver sorte, você também chegará aos 70 anos e vai querer ser tratado com o mesmo respeito e consideração que merece hoje. Agora, meus queridos ouvintes, preciso da ajuda de vocês para continuar compartilhando histórias como a minha. Histórias de vida, de superação, de pequenas e grandes revoluções pessoais. O canal Vovó Lembrou nasceu exatamente desse desejo de dar voz às experiências que muitas vezes são silenciadas, de criar conexões entre gerações, de mostrar que nossas histórias importam,
Não importa quantas rugas carreguemos no rosto. Se esta história tocou seu coração, peço que se inscreva no canal. É um gesto simples que significa muito para nós. Significa que você quer ouvir mais, que valoriza essas narrativas, que reconhece a importância desse espaço que estamos criando juntos. Deixe também seu like no vídeo. Cada curtida ajuda a nossa história a alcançar mais pessoas, a tocar mais corações, a criar mais conexões. É uma forma de dizer: eu estou aqui, eu ouvi, eu me importo. Mas o que realmente faz toda a diferença são os comentários. Quero saber o que você achou da minha história. Você acha que fui justa com meu filho? Teria feito algo diferente no meu lugar? Já viveu uma situação parecida? Como lidou com ela? Compartilhe suas experiências, seus insights, suas próprias histórias nos comentários. Cria-se ali, naquele espaço, uma comunidade de pessoas que se escutam, que se apoiam, que aprendem umas com as outras. Quero também pedir sua ajuda para manter este canal funcionando. Produzir estes vídeos requer tempo, dedicação e recursos. Se puder, considere contribuir através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para cobrir os custos de produção e nos permitir trazer mais conteúdo para vocês diariamente. Cada contribuição, não importa o valor, é recebida com imensa gratidão e nos permite continuar este trabalho que acreditamos ser tão importante. Confira também nossos outros vídeos. Há tantas histórias incríveis para descobrir. A de Dona Cecília, que aos 85 anos decidiu aprender a nadar. A de seu Antônio, que reencontrou seu primeiro amor depois de 60 anos separados. A de Dona Margarida, que aos 75 anos abriu sua primeira exposição de pinturas. Cada história é única. Cada uma traz uma perspectiva diferente sobre o que significa envelhecer com dignidade, com propósito, com alegria. Por fim, quero agradecer por ter me acompanhado até aqui, por ter ouvido o relato de uma senhora de 70 anos que decidiu não aceitar mais ser tratada como invisível. Espero que minha história tenha trazido alguma reflexão, algum conforto, talvez até um sorriso. Lembre-se, nunca é tarde demais para recuperar sua voz. Nunca é tarde demais para exigir o respeito que você merece. Nunca é tarde demais para surpreender aqueles que pensam que já sabem tudo sobre você. Aqui é Iracema Fontes, de Recife, Pernambuco. 70 anos de histórias para contar, de lições para compartilhar, de vida para celebrar. Até o próximo vídeo no canal Vovó Lembrou. E não se esqueça, inscreva-se, deixe seu like, comente e apoie nosso trabalho. Sua participação faz toda a diferença.